Que o Senhor os abençoe, queridos irmãos, irmãs, tanto aqui os que estão comigo, os que me acompanham, e também a todos vocês lá, os que se agregam, os que dedicam um tempo para ver o ensinamento, e também uma saudação com muito carinho para todos os irmãos e as irmãs das diferentes igrejas que também se congregam e que veem o ensinamento a nível mundial. Nós dizemos porque, orgulhosamente, Deus tem cumprido suas promessas feitas há muitos anos atrás. Mais ou menos, mais de 50 anos. O Senhor prometeu essa congregação. E o Senhor tem cumprido ao longo do tempo. E quando o Senhor fez essa promessa, a fez a 4 pessoas. Essa era a igreja naquele tempo, 4 crentes. E Deus prometeu que ele se encarregaria de converter os corações. E assim tem sido. Tem passado o tempo e Deus está cumprindo dia após dia sua palavra. E quando um irmão, não entendi bem se foi um irmão ou uma irmã que teve o sonho dos 3 montes. Quando essa pessoa que Deus lhe mostra nos sonhos que 3 montes ou montanhas e que tinha uma mais alta, e o Senhor mostra a essa pessoa que eu estava ali, Deus está dando a entender é que o Senhor fez um chamado há muitos anos, quando eu era criança. O Senhor Jesus me apareceu em sonhos e ele me dizia: ajude-me a escolher as almas para o reino. E fizemos um compromisso com o Senhor, um acordo. E aqui estou diante dele. E o Senhor, como ele se comprometeu que ele converteria os corações, o que faz o Senhor mostrar às pessoas em sonhos a forma que a pessoa possa compreender, que possa entender, de dizer em que igreja vou, a qual igreja vou, onde me congrego. Então Deus lhes mostra onde está Maria Luísa. Lá onde está Maria Luísa, lá é onde deve se congregar. Não quero dizer necessariamente que tem que ser aqui em Weston. Não. A igreja é espiritual. Deus é espírito. E onde vai uma alma, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que conhece de Deus e que tem a Deus, pois a igreja vai com essa pessoa. A igreja é o coração do ser. Então, onde esteja o coração de Maria Luísa, essa é a igreja que o Senhor vai abençoar e vai respaldar as pessoas. E lhes diz lá onde ela esteja, o que ela faz, o que ela diga e ensina, pois, como isso são coisas que lhe dou para que ensine, então é ali onde você deve se congregar. Então, como Maria Luísa está na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, pois vão lá em qualquer congregação dessa igreja, e ali eu estarei para abençoar, diz o Senhor. Então, a forma tão simples que nosso Deus faz é para evangelizar e para levar as pessoas e abençoá-las. Isso faz nosso Deus, agradecemos a Ele por seu amor. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares, cada um em seu espaço. E não esqueçam de se congregar. Não esqueçam. Alguns que eles dão preguiça sair. Dá-lhes preguiça ir a um templo, a uma igreja. Lhes dá preguiça, a outros lhes dá vergonha. Dizem, não é que a mim me dá vergonha entrar, porque todas as pessoas começam a me olhar.
Como eu sou uma pessoa nova, recente, então todos me olham e isso me dá vergonha. Por isso não vou. Outros, não, eu tenho preguiça de sair e melhor vejo o ensinamento pela internet. Mas eu lhes digo, os convido. E outros, pois, estão enfermos, não podem sair, isso se considera. Mas os que são da preguiça, ou os que lhes dá vergonha, eu os convido que se esforcem e vão à congregação, porque é muito importante receber imposição de mãos e também profecia. E na profecia, Deus vai lhes falar, vai orientá-lo, vai guiá-lo e vai lhe consolar também. Porque isso é o que faz o Senhor, consolar as pessoas, fazer-lhes promessas, os orienta, resolve seus problemas, o Senhor abençoa. Ele faz todas essas coisas e todos esses benefícios é muito importante que você os receba indo a uma congregação. É muito lindo quando nós dedicamos tempo também para pensar em Deus, para meditar nele e dar a ele seu tempo que merece. Portanto, que nós também dedicamos tempo para ler a Bíblia e para orar, meditar no Senhor, e logo já ocupamos nosso tempo nos afazeres da vida. Mas Deus primeiramente. E isso é o que o Senhor quer e nos demanda. Portanto, que eu os convido novamente, adquiram sua Bíblia, os que ainda não a adquiriram, para que leiam e vocês vão se apaixonar por Deus. Bem, no dia de hoje nos corresponde ler em Lucas capítulo 16. Como podem ver, tenho saltado os capítulos, não tenho feito capítulo por capítulo, visto que já em Mateus tínhamos lido muitos temas e Lucas o repete. Então, aqui estamos lendo é o que Mateus não disse. Está somente em Lucas, mas não está em Mateus. Portanto, que hoje vamos estar com Lucas 16, aprendendo. Não somente aprendendo, senão meditando, analisando, e também nós como nos inserindo no tempo, na história, e inserindo-nos também como na época, pois, dos costumes, para tentar entender. No entanto, a época e o tempo e os costumes existem, a moda, tudo existe para o ser humano, mas para Deus não. Para Deus o tempo não existe. E, portanto, que a manifestação de Deus, naquela época, milhares de anos atrás, ou agora, a manifestação de Deus é igual, é a mesma manifestação, porque Ele está tratando com o ser humano que Ele fez. E o ser humano, então, sim, vive das épocas, das modas, do tempo, da tecnologia, da ciência, dos avanços e desfruta dessas coisas. Mas o Senhor é igual, é o mesmo. Portanto, que quando nós lemos aqui, não vamos dizer, ah, não, isso já passou. Isso passou faz anos já. Isso hoje não torna a repetir. Pois a história torna a repetir conosco de uma maneira diferente, mas se repete porque Deus é o mesmo. Ontem e hoje Ele é o mesmo, não muda. Sua manifestação é igual. Isso é o que significa, diz, Deus é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, o mesmo que faz as mesmas coisas, abençoa, castiga. Ele é forte, Ele é misericordioso, Ele é igual ontem e hoje e sempre será igual. Ele nos corrigirá e nos ensinará porque o Espírito Santo é o encarregado de governar sua igreja, sua congregação. O Espírito Santo é o encarregado de ensinar, de nos guiar pelo caminho que devemos andar. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Deus por isso. E diz assim,
capítulo 16, 1 diz: Jesus disse também a seus discípulos, aqui vamos ler uma parábola de um administrador infiel. Diz: havia um homem rico que tinha um administrador. É como alguns chamam o mordomo, ou o gerente, ou o manager aqui nos Estados Unidos. Bom, era esse personagem, diz que esse homem rico tinha esse administrador. E este foi acusado diante dele como dissipador de seus bens. Então, esse administrador estava roubando de seu amo, ou de seu patrão, de seu chefe, ou dono da empresa. Naquele tempo, tinha muitas terras e muito gado, muitos animais, era o que abundava muito. E ele estava roubando dele, e os demais companheiros ou subalternos em seu trabalho perceberam, viram essas coisas, e eles disseram: pois nós vamos acusá-lo, porque isso não pode ser possível, não é normal que isso aconteça. E quando o rico, o dono, fica sabendo do que estava fazendo, esse personagem que era o homem de confiança, lhe disse, no verso 2 diz: então o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço de ti? Apresenta as contas de tua administração. Eu confiava em ti, tinha depositado toda a minha confiança e lhe entreguei toda a minha empresa para que a gerencie, para que a administre, e vejo que estou ouvindo de ti, que me decepcionou, estás me roubando, e bom, tens que prestar contas. E assim lhe diz: apresenta as contas de tua administração, porque já não poderás mais ser administrador. Então o administrador disse consigo mesmo, dentro de si diz: o que farei? Porque meu amo me tira a administração. E diz: para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ele pensou que já não poderia ter outro trabalho. Certamente tinha passado muitos anos. E esse administrador certamente já era idoso, onde ele via que não tinha capacidade física para trabalhar em outra coisa. Ao sair dali, já não podia, já não tinha as forças para trabalhar. E ele diz: não posso fazer nenhum trabalho e tampouco vou mendigar, porque me dá muita vergonha. E ele começa a armar-se de astúcia para poder sobreviver daí em diante. E diz, no verso 4, diz: já sei o que farei, para que quando me demitir da administração, me recebam em suas casas as pessoas que eu vou ajudá-las e vou colaborar com elas. Vou lhes fazer um benefício, vou lhes fazer um bem, mas não com o meu dinheiro, não com o meu, senão com o do meu amo, do meu patrão, do dono da empresa. Com o dele eu vou fazer bem a estas pessoas aí que me rodeiam. E quando já saia do meu trabalho, quando já não esteja aqui trabalhando, então eles vão me estender a mão e vão me ajudar, porque vão me devolver os favores. E diz no verso 5: e chamando cada um dos devedores de seu amo, disse ao primeiro: quanto deves a meu amo? Ele disse: 100 barris de azeite. Ele disse: então, escreve no recibo, não é? Toma teu recibo, assenta-te logo e escreve
50. Aí ele estava roubando do amo 50 barris de azeite e os estava presenteando a este trabalhador, a esta pessoa, a estes devedores, a este devedor. Vocês acreditam que o devedor ficou feliz? Claro que sim ou não. Ficou feliz porque eram 100 barris. E o outro lhe disse: escreva que você deve 50 e nada mais. Quem não fica feliz? Fica feliz. E ele depois diz que no verso 7 diz: e disse a outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. Ele lhe disse: toma teu recibo e escreve 80. Esse devedor ficou feliz? Claro que ficou muito feliz. E grato, não é? Agradecido com o administrador. E o verso 8 diz que quando o amo ou o dono da empresa ficou sabendo o que esse homem, esse administrador tinha feito, porque ele não fez somente com 2 pessoas, o fez com várias pessoas, de baixar as dívidas que eles tinham. Porque ele disse, eles é que vão me ajudar quando eu estiver sem trabalho? Eles vão me devolver o favor? Ele aparentemente pensou que estava fazendo um bem, que estava fazendo um benefício, mas ele estava fazendo um benefício com o alheio, com algo que não era dele. Estava terminando de arruinar o empresário. No entanto, diz que esse empresário elogiou a astúcia desse administrador. Ele disse: veja, esse sim é astuto, é sagaz. Veja o quanto é inteligente, agindo, procedendo dessa maneira, para conquistar a amizade, o coração dos demais. E os demais vão agradecê-lo, e os demais verão que fez um ato bom, que fez um benefício. No entanto, isso não era o correto, mas eles não viram dessa forma. Os devedores, eles não olharam que este administrador estava procedendo mal. Certamente eles pensaram, não, como ele é o administrador, o que governa, o que manda, certamente ele tem autorização para também intervir nos bens do empresário. E assim acontece no mundo em que vivemos. Quem sabe algo assim muito similar a isso não aconteça, mas muitas coisas semelhantes acontecem na vida, onde nos parece honradas ou honestas as ações de alguém, mas que nós não olhamos nem investigamos antes a procedência legítima do bem ou do benefício que estou recebendo. E então, vou me equivocar? Vamos nos equivocar? Dizendo que aquela pessoa é muito boa, muito justa, mas por trás dele tem desonestidade? E de trás dele, pois nós também estamos pecando por participar, por ser participantes? Porque os devedores pecaram, porque foram participantes desse roubo. E hoje nós sejamos cuidadosos em nossa vida cotidiana, em nossa vida diária. Em muitos aspectos de nossa vida, de que maneira nós poderemos ser também tolerantes e participantes da desonestidade de alguma pessoa. Então, ser sábios
e inteligentes, mas bem fugir, mas bem retirar-me e sair antes de seguir nele, porque minha consciência não me permitirá que eu siga assim, tolerando, ou como se diz, fazendo vistas grossas, não é? Encobrindo a pessoa que está fazendo essas coisas desonestas. Então eu estou aplaudindo, estou participando e omitindo todas essas más ações. Nós, hoje em nossas vidas, que vivemos no Senhor, temos que aprender muitas coisas. Temos que pedir sempre a Deus que nos ensine, que nos guie para não cometer erros, para não ofender a Deus indiretamente, para não ir roubar às pessoas, tirar dos demais. Alguém diz, pois eu não tenho uma culpa, o culpado é o administrador, se ele quer me dar toda essa loja de sapato que não é dele, isso é problema dele. Eu recebo este presente? Não. Isso é ser desonesto e participar de ações indevidas. Essa deve ser nossa vida espiritual, nos cuidarmos em nossa vida do que fazemos para não cair em erros e ofender ao Senhor. Porque toda ofensa que nós fazemos diante de Deus, Deus nos cobra, Deus se distancia de nós, se afasta, não ouve nossa oração, não nos responde, não nos cumpre nossas petições, nossos desejos. O Senhor ouve a oração e não atua, porque Ele está indignado conosco. O que fiz, Senhor? O que fiz? Não fiz nenhum mal, não pequei, não é? Isso é o que dizemos? Mas sim, de trás de tudo tem muitas coisas que nós cometemos e nisso é onde nós temos que refletir, analisar nossa vida, nossa situação para viver bem a vida reta com o Senhor, andar bem no Senhor. Bem, então aqui seguimos. E no verso 8 diz, e o amo elogiou o administrador injusto por haver procedido sagazmente, porque os filhos deste século são mais sagazes, quer dizer, esse administrador era filho deste século, filho do mundo. Não era um filho de Deus, não era um filho do reino, senão era uma pessoa do mundo, atuando como as pessoas do mundo sem ter o conhecimento da palavra de Deus, da doutrina, nem de fazer as coisas bem. Então diz que as pessoas do mundo que não têm a Deus, que são mais sagazes que os filhos de Deus. Então diz, os filhos deste século são mais sagazes no trato com seus semelhantes que os filhos da luz. Claro que sim, porque os filhos da luz, ou os filhos de Deus, ou as pessoas, aquelas que estamos como nós, caminhando, procurando agradar a nosso Deus, então estamos caminhando pelo caminho reto. Nós não queremos fazer mal a ninguém, então nós não podemos agir sagazmente para fazer o mal. Então é lógico que as pessoas do mundo sim serão mais sagazes e obteve o que quis e eu não faço isso, porque isso ofende ao Senhor. Então Deus que faça justiça e que Deus seja o que cobre ao que faz o mal. Então o outro dirá, você é um tonto, porque veja o que eu faço. Eu me enriqueci por ser sagaz. Enquanto que o Filho de Deus não se enriquece, porque ele não atua sagazmente para fazer mal a ninguém. Usa-se a sagacidade, sabe quando? Para não nos deixar enganar do diabo. Nisso sim temos que ser sagazes e astutos. Não nos deixarmos enganar do diabo nem cairmos nas armadilhas do inimigo. Mas para fazer mal às pessoas, prejudicar os demais, não devemos ser sagazes nem astutos. Para isso não. A sagacidade e a astúcia existem para fazer o bem, não para fazer o mal. E isso nós queremos, e aqui tinha razão em dizer que os filhos do mundo deste século são mais sagazes no trato com seus semelhantes que os filhos da luz. E o Senhor então lhes diz, o Senhor Jesus lhes diz, mas eu vou dizer a vocês algo. Eu lhes digo, fazei amigos por meio das riquezas injustas, mas não usando a sagacidade e a astúcia para roubar as pessoas.
Fazei amigos por meio das riquezas injustas. O que é? Você tem que ir trabalhar na empresa de uma pessoa que não é um filho de Deus. Você vai trabalhar em qualquer lugar e os donos dessas empresas ou microempresas ou organizações, o que seja, são pessoas do mundo que não conhecem a Deus, mas vocês, como filhos de Deus, trabalhem com eles. Isso é o que significa fazer amigos por meio das riquezas injustas, quer dizer, do mundo, das pessoas do mundo. Dê bom exemplo quando você esteja trabalhando em um lugar. Qualquer que seja o trabalho que seja, você tem sempre que dar bom exemplo e bom testemunho e ser honrado e ser honesto em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tem que ser honesto em seu trabalho. Assim seja que esteja trabalhando com pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não têm a Deus. Mas você sim tem a Deus. E você então se fez amigo de muitas pessoas. Não somente do dono da empresa, senão você se fez amigo de todos os demais empregados, ou obreiros, ou trabalhadores. Então, você se fez amigo daquelas pessoas, mas como? Com a sagacidade para fazer o mal? Não. Trabalhando justamente, retamente, trabalhando honestamente. E assim, dessa maneira, você se faz muitos amigos também. E um dia, então, essas pessoas vão lhe apreciar e vão lhe valorizar. E vão lhe dizer, ouça, você trabalhou conosco, lhe admiramos, sua honestidade, sua honradez, sua organização, sua responsabilidade, o cumprimento de suas atividades, do seu trabalho, você nos ensinou, nos deu exemplo. A você foi tudo bem, gostam de você, os empresários, os donos, todos gostam, porque você trabalha bem, você é amigo de todos e percebe que você é uma pessoa sincera, cheia de amor, cheia de misericórdia, de carinho, oferece amizade a todos, dá um sorriso sincero a todas as pessoas. Então, aí está fazendo os amigos. Isso, por meio dessas riquezas injustas, por meio dessa empresa que ele está aí trabalhando com honradez. Mas diz que virá o pagamento por você ser honrado, ser bom trabalhador e honesto. Virá o pagamento da parte de Deus. Esse pagamento não vem da parte das pessoas. As pessoas o admirarão. As pessoas vão admirá-lo e vão tê-lo em boa estima. Mas da parte de Deus é que vem o prêmio depois. Diz o Senhor Jesus, torno a repetir, fazei amigos por meio das riquezas injustas, para que quando tenhais que deixá-las, quer dizer, quando você já não possa trabalhar, ou quando você já não possa trabalhar pela idade ou pelo que seja. Então diz, vos recebam nas moradas eternas, mas isso de recebê-los nas moradas eternas, o que é? Senão mais bem os bens que você vai receber por seu trabalho, os benefícios que depois vai receber já, por ter trabalhado bem, Deus a você enche de bênçãos, abre-lhe portas para que você tenha muitos benefícios em sua vida, ou em seus últimos anos de sua vida, e a você nunca lhe falte nada, porque esse é o pagamento que Deus dá. E depois da morte, diz lá na eternidade, Deus vai recebê-lo com os braços abertos. Bendito é o Senhor. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus aqui, com isso desse administrador infiel, que aparentemente fez o bom, mas não estava fazendo o bom. Estava sendo desonesto e com um pouco de pessoas também que se confabulou com ele para ser desonesto. E aqui, no verso 10, diz o Senhor Jesus, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, a pessoa injusta é injusta no pouco e no muito. O que é fiel
No pouco e no muito é fiel. E isso é o que Deus quer. A fidelidade. Fidelidade não somente com o nosso Deus, de segui-lo, de ser fiel a Deus, amando-o e cumprindo seus mandamentos, senão que a fidelidade também no mundo com as pessoas que nos rodeiam, quem quer que seja, com todas as pessoas que nos rodeiam, pessoas do mundo, pessoas que não conhecem a Deus, na qual eu tenho que estar ali compartilhando, estar junto com eles, porque aí estou trabalhando. Então, a fidelidade. Isso é o que Deus quer. A fidelidade em todos os aspectos de nossa vida. E aqui o Senhor, no verso 11, diz: pois se não fostes fiéis nas riquezas injustas, vocês não foram fiéis com as pessoas do mundo. Que porque eram pessoas do mundo, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que, elas têm muito dinheiro, são milionárias, isso o quê? Eu lhe roubo R$10, isso o que é? Isso não é nada para roubar dele R$10 porque ele tem muito dinheiro. Essa é a maneira de pensar dos infiéis, dos injustos, dos que são sagazes e astutos para o mal? Não, tem que ser honrado em todos os aspectos da vida. Não olhar que porque essa pessoa não é de Deus ou não anda no caminho de Deus, então vamos ser desonestos e infiéis? Não. E se no alheio, diz, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará o verdadeiro? Quem vai lhe confiar o verdadeiro? Pois ninguém, nem sequer o Senhor. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? No alheio, diz, não fostes fiel. Quem lhe dará o que a você verdadeiramente lhe pertence? Ninguém. Porque assim como você tirou, tiram de você, de uma ou outra maneira. E Deus tira também as bênçãos. Diz o 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, dando a entender aqui que não se pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não. Diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou estimará um e menosprezará o outro. Não podeis servir Deus e as riquezas ao mundo. As riquezas é por ser ambicioso e estar pensando no dinheiro e estar pensando somente em abastecer-se das coisas materiais da vida, de desfrutá-las, de adquiri-las, de tomá-las com facilidade, sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, senão todo o facilismo. E não se pode servir a Deus dessa maneira, porque se queremos servir a Deus, então ofendemos e temos que nos apartarmos. Ou servimos a Deus, ou somos desonestos na vida com nossa vida, com o trabalho, com tudo que nos rodeia. Então, Deus nos ensina a fidelidade, a retidão, a honestidade. Nos ensina a Deus e que com isso vamos receber prêmios, vamos ter muitos frutos, muitas bênçãos, não somente da parte do mundo, senão também de nosso Deus, que é o melhor. Bom, o verso 14. E os fariseus que eram avarentos também ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Então, como lhes parece dos fariseus? Os fariseus que diziam que eles eram os mestres da lei, que eram os que sabiam toda a lei de Moisés, que a ensinava, mas nunca a praticava. Eles não praticavam a verdadeira doutrina, nem a verdadeira lei de Moisés. E além disso, eram muito avarentos, ambiciosos, gostavam de roubar e tirar dos outros. Eles eram assim, que diziam que eram os mestres que tinham a palavra de Deus. Diz, então lhes disse, vós sois os que vos justificais, diz o Senhor aos fariseus. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece vossos corações, porque o que os homens muito estimam diante de Deus é abominação. Aí termina essa parábola, esse ensinamento que dá o Senhor quanto à fidelidade. No verso 16 diz, são versos soltos que recompilou aqui o evangelista.
já é algo diferente, diz a lei de Moisés e os profetas. Quais profetas? Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Oséias, Amós, Zacarias, bom, todos aqueles, diz, eles eram os profetas. E a lei de Moisés. Diz, a lei e os profetas permaneceram até João. Isso vimos em Mateus. Eram até João. Mas o que era até João? A lei, pois Deus tinha dito a Moisés, ensine ao povo a lei e diga a todos que cumpra a lei. Tem que cumprir a lei, que não falte um ponto, uma vírgula, um acento da lei que não se cumpra. Todo que cumpra a lei, pois terá vida eterna, terá bênçãos. E os profetas que Deus pôs na antiguidade, era para que eles confirmassem e falassem também de um futuro. E também Deus dava promessa a eles, que se eles cumprissem com toda a lei de Moisés, obedecessem os mandamentos do Senhor, então Deus, no futuro, iria pôr um rei perfeito. E esse rei perfeito estaria governando em perfeição e eles seriam muito felizes. E eles seriam um povo exclusivo, invejado por todas as nações, por todo o mundo. Um povo onde Deus estaria aí com eles, morando com eles, e que bom que isso seria o esplendor, a maravilha, a formosura para esse povo, porque Deus estaria aí reinando com eles. E Deus usava aos profetas para dar essas profecias. E os profetas profetizavam para o futuro, que viria esse rei, que com esse rei todos seriam felizes, que teria milagres, sinais, que os cegos veriam, os mudos falariam. Bom, que todos aqueles milagres e sinais estaria este rei perfeito fazendo entre o povo e que haveria felicidade e teria vida eterna e Deus morando com todos. Claro que estas profecias que davam estes profetas, as pessoas, algumas se alegravam muito e desejavam que chegasse rápido esse dia dessa manifestação de Deus tão maravilhosa que Deus estava oferecendo através de seus profetas. Acontece que passaram os anos, passou o tempo, o povo pecou, falhou a Deus, então Deus se indignou e lhes disse que eles dariam um castigo, que ia lhes exterminar, que ia destruir, que viria um rei muito poderoso, que ia acabar com o povo, e assim aconteceu. Com Jerusalém, com Judá, com o povo de Israel que foram dispersos. Veio uma guerra, destruíram a cidade de Jerusalém, o templo, tudo. Outros foram levados cativos para a Babilônia. E dessa maneira, pois Deus castigou a desobediência porque não quiseram cumprir a lei. Não quiseram ouvir aos profetas. Escutavam e ouviam aos profetas, mas mal interpretavam a profecia. Esperando o rei. Veio esse rei, mas eles esperavam que viria um rei da alta sociedade de milionários, que o rei tinha que ser de pessoas de dinheiro, que tinha que ser algo muito especial esse rei. E não foi assim, porque o Senhor veio em meio como da pobreza física. E o Senhor foi através da riqueza espiritual e não através de nada do material, nem a demonstrar nada do material. Veio o Senhor Jesus Cristo e a Ele aqui o temos pregando, ensinando às pessoas e os inimigos dele e as pessoas que o criticavam, que não criam. Era o mesmo povo judeu, dizendo que não, mas não era tanto o povo, senão os governantes, os principais. Como eram os fariseus, que eram os principais, porque eram os que estavam ensinando a lei, e os sacerdotes, e todos eles não criam, não aceitavam ao Senhor, sempre o rejeitaram. E por isso é que conhecemos a história que o levaram à cruz. Então, por isso o Senhor aqui, nessa parte, que isso também está em Mateus, dizia o Senhor que a lei de Moisés e os profetas na antiguidade permaneceram até João. Que até João, estes profetas profetizaram
que viria o Messias, que viria o Salvador, que ele estaria reinando, que seu reino não era um reino material físico da terra, senão um reino espiritual. E que, portanto, que tão logo chegasse esse rei para reinar na terra, para ensinar o evangelho, como Cristo fez, pois já a lei de Moisés não era o requisito para adquirir a salvação, senão que já tinha que crer em Jesus Cristo, nesse enviado de Deus. E Deus o enviou com todos os sinais que estão escritos nos profetas, porque nos profetas estão os sinais para que as pessoas creiam que não seriam enganadas. Disse para que ninguém seja enganado, de que eu vos mando este rei perfeito, haverá estes sinais. E tudo isso se cumpriu no momento em que o Senhor Jesus esteve pregando. Se cumpriu essa parte das Escrituras, de tudo que os profetas anunciaram. Tudo ia se cumprindo e o Senhor Jesus Cristo mesmo tinha as Escrituras e dizia ao povo e aos seus discípulos: veja, hoje está cumprindo essa Escritura de Isaías. Hoje está se cumprindo isso acerca de mim. E o Senhor lia para eles e lhes comprovava com provas que o Senhor era o enviado que Deus tinha falado pelos profetas. Então, esses profetas falaram da vinda de Cristo Jesus, da vinda deste rei, deste Salvador, até João, porque João foi o último profeta que profetizou acerca de Cristo Jesus. Quando João apareceu, então ele dizia: arrependam-se, porque já chegou o reino dos céus. Chegou o reino dos céus, está próximo o reino dos céus, atrás de mim vem o personagem, eu não sou digno dele, eu não sou digno. Assim que arrependam-se, para que quando ele apareça, não os castigue, senão que mais bem os abençoe. Então, essa foi a pregação de João, anunciando a vinda do precursor, do Salvador, do Rei perfeito que Deus enviaria. O último que profetizou foi João Batista. Por isso aqui o Senhor diz que a lei e os profetas permaneceram até João. E já desde aí em diante, quem? O reino de Deus. E qual é o reino de Deus? Diz, desde então, depois disso, se prega a boa nova do reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele. E o que era o reino de Deus? Jesus Cristo com sua pregação do Evangelho, dizendo a eles: eu sou aquele que fala a Escritura, que Deus enviou. Agora o método de salvação é diferente, já não é a lei de Moisés. O método de salvação é o quê? Creiam em que eu vou dar vida nova a vocês. Vou fazer milagres e sinais, vou enviar-lhes o Espírito Santo. O Espírito Santo virá e estará com vocês. E vocês estarão cheios do poder do alto e terão os dons. Terá manifestações de Deus. As pessoas viverão uma vida feliz, uma vida de mudança, de transformação. As pessoas terão saúde, porque Deus estará fazendo milagres no meio de todos. Então, agora o caminho de salvação, o reino dos céus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, dito pelos profetas. Então, quando lemos os profetas, aí comprovamos que é certo. E além disso, até o dia de hoje, que o Espírito Santo tem se manifestado conosco, que Deus tem nos falado em muitos momentos da vida e tem nos anunciado promessas, nos deu muitas coisas. Nós temos visto dia após dia o cumprimento. Se não fosse pelo cumprimento dessa verdade, dessa palavra profética, pois não estaríamos aqui congregados. Porque aqui, por exemplo, nenhum de vocês vem aqui obrigado por ninguém, senão que você veio aqui por convicção, porque Deus fez milagres em sua vida. Deus lhe falou, lhe fez promessas e você está aqui porque Deus está lhe cumprindo as promessas. O Espírito Santo moveu o seu coração. Então, por isso, o Senhor Jesus, quando estava aqui, fazia muitos milagres e sinais, tudo o que está escrito nos profetas, para comprovar que essa era a palavra de Deus, o que Deus tinha falado através de profetas.
E por isso o Senhor lhes dizia: a lei e os profetas permaneceram até João, falaram de mim até João. Já de agora em diante sou eu, é o reino dos céus. Agora é o Espírito Santo? Quando eu me vá, vou enviar-lhes o Espírito Santo, não vou deixá-los só? Glória a Deus que assim tem sido. Assim tem sido desde aquele tempo até agora, o Espírito Santo se manifestando entre nós. E Deus, a seus seguidores, lhes dá poder, lhes dá respaldo e lhes ajuda para que as pessoas sigam em frente. E Deus dá bênçãos e que o mundo diga que não. Deus diz que sim e se cumpre o que Deus diz. Então, isso é o que nós temos hoje, o reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso. Aqui diz o 17, mas é mais fácil que passem o céu e a terra, que se anule um tio da lei, porque a lei tinha que ser cumprida. E quem a cumpriu? O Senhor Jesus Cristo, porque ele se comportou como um ser humano e cumpriu com toda a lei e disse ao Pai: já, Pai, cumpri com toda a lei, agora sim tem que derrogá-la, tem que tirá-la. Sim, a aliança, o trato, lá na cruz do Calvário. Lá se fez esse trato, esse compromisso, e de agora em diante, já as pessoas não serão salvas pela lei de Moisés, senão pelo evangelho de Jesus Cristo. Bendito e louvado o nome do Senhor. Diz: todo o que repudia, bom, aqui é sobre o divórcio, é um verso que há. Isso já o lemos em Mateus e analisamos em Mateus. Passo ao verso 19. Ainda que, bom, dizem porque não leio, todo que repudia sua mulher e se casa com outra comete adultério. E o que se casa com a repudiada do marido comete adultério. Mas em Mateus está a explicação do Senhor Jesus, o motivo pelo qual poderia acontecer um divórcio. Por causa de adultério ou fornicação, sim, poderia ter um divórcio. Isso explicou o Senhor em Mateus. Mas vamos seguir aqui no verso 19. Diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e celebrava todos os dias festas esplêndidas. Havia também um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, que estava jogado à porta daquele e desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam suas chagas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro em seu seio. Então ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e envia Lázaro para que molhe a ponta de seu dedo na água e refresque minha língua, porque estou atormentado nessa chama. O Senhor Jesus estava aqui contando essa história, que isso não era que o Senhor o inventava, que senão coisas reais que o Senhor, sendo nosso Deus, como ele não iria saber o que aconteceu a muitas pessoas? Então, o Senhor aqui diz: mas Abraão lhe disse: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Mas agora, Lázaro é consolado aqui, e tu, que em tua vida recebeste todos os teus bens, agora és tu o atormentado? Porque melhor o Senhor poderia ter dito. Porque melhor quando estiveste em vida, não ganhaste muitas bênçãos de Deus para também estar desfrutando na outra vida. E, no entanto, Lázaro viveu necessidade e misérias. Tu não estendestes a mão a Lázaro, nunca o ajudou. E agora Lázaro está desfrutando e regozijando da presença de Deus. E tu és atormentado porque recebeste em vida tudo com o teu dinheiro. Que tristeza essa situação. Isso são coisas reais. Somente Deus sabe que assim aconteceu. E por isso o Senhor contava tudo isso que tinha acontecido. Que quem sabe as pessoas nunca perceberam estes assuntos, mas o Senhor sim. Diz no verso 26... além de tudo isso, um grande abismo está posto entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá, tampouco podem. Diz que tinha um abismo,
uma dificuldade, um muro, uma muralha, o que seja, e que já os que estão gozando com Deus não podem passar aos que estão atormentados, e os que estão sofrendo o tormento não podem passar, porque já não tem nada o que fazer. É por isso a Bíblia ensina, Deus nos ensina e o Espírito Santo, que nós em vida, enquanto vivamos, esforcemo-nos para buscar a vida eterna. Esforcemo-nos para buscar a salvação, para buscar a paz de Deus. Porque depois da morte já não há oportunidade. Ainda que algumas religiões diz, não, é que depois que a pessoa morre, não é senão que eles rezem não sei quantas orações, rezem e iluminem luzinhas, umas luzes e rezem e vejam o que fazem, lhe põe a água, lhe põe a comida, para ver se essa pessoa, não é? Para que essa pessoa saia por lá do purgatório, onde está queimando, onde está sofrendo. Então, se você reza tudo, então lá a pessoa se salva. Isso é uma mentira. Isso é uma invenção do diabo. Porque isso não diz a Bíblia. A Bíblia diz que é em vida. Em vida é onde está a oportunidade de nós escolhermos o caminho. Escolher qual é o caminho que eu devo seguir para chegar ali, para regozijar com Deus depois da morte. Então, depois da morte, já não tem nada o que fazer. Os que estão vivos não podem fazer nada pelo morto, nada em absoluto. Senão que em vida, que cada um de nós lutemos por nossa salvação. Oremos a nosso Deus por nossas famílias, amizades, amigos, vizinhos, por aquelas pessoas que amamos. Oremos e pedimos a Deus para que eles conheçam o caminho do Senhor, para que eles também tenham a oportunidade de estarem neste caminho como nós estamos fazendo. Isso é o que temos que fazer, orar em vida, orar uns pelos outros. Mas depois que a pessoa morre, não tem nada o que fazer. Já é demasiado tarde. Assim como o Senhor conta aqui com o assunto de Lázaro e de Lázaro e do rico. Disse-lhe, já ele não pode passar para lá, nem tu podes passar para cá, assim que já não tem nada o que fazer. Então lhe diz aqui, diz no verso 27, então lhe disse, rogo-te, pois, Pai, que o envies à casa de meu pai. Está dizendo aqui ao Senhor que envie a Lázaro, depois que Lázaro também já estava morto. Diz, por favor, envie Lázaro à casa de meu pai, que ainda não morreram, estão vivos. Porque tenho 5 irmãos. Diz para lhes prevenir seriamente, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Sim, leiam o verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para lhes prevenir seriamente, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Como lhes parece? Já ele tampouco, Lázaro não podia fazer nada porque ele já estava morto também. E Abraão lhe disse, veja o que Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aqui o Senhor Jesus estava falando de um evento que aconteceu antes de Cristo, antes do Senhor estar na terra pregando o Evangelho. Isso aconteceu na época da lei de Moisés e dos profetas. E por isso o Senhor estava narrando essa história que foi verídica. E por isso aqui diz que Abraão diz ao rico, diz, pois aqui eu não posso mandar a Lázaro tampouco. Mas lá tem a Moisés, que é o quê? A lei de Moisés, não é? E os profetas. Pois que leiam, que aprendam e que façam a vontade de Deus. Que cumpram a lei sem faltar uma vírgula, nem um ponto, nada que falte da lei que não seja cumprido. E que leiam os profetas, porque nos profetas se encontra a verdade que Deus tem para o futuro, de como as pessoas se salvarem, como ganhar a vida eterna. Isso foi o que ele disse. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
Isso aconteceu antes do Senhor, aconteceu essa história? Diz, ele então disse, não pai Abraão, não, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrepender-se-ão. Então lhe diz, não, é que se alguém que já morreu for e pregar para minha família, eles sim vão se arrepender porque é um morto que ressuscitou e então está lhes pregando. E então, veja o que respondeu Abraão. O que respondeu Abraão? Mas Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão, ainda que alguém se levante dos mortos, como lhes parece. Abraão, sabiamente, diz, se não ouvem a Moisés, se não leem a lei de Moisés, nem cumprem a lei de Moisés, nem os mandamentos de Deus, tampouco leem os profetas, tampouco vão se persuadir, ainda que alguém se levante dos mortos. Isso não vai ser assim, lhes disse. Que notícia tão triste para este rico. Que história triste. Mas isso foi algo real. Que o Senhor nos ensina a nós como buscar nossa salvação. Como estar no caminho de Deus. É em vida ou depois de mortos? Glória a nosso Deus, em vida, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos ajude. Vamos orar e pedir ao Senhor. Quantos desejam ganhar a vida eterna? Estar ali com nosso Deus. Lutemos, tem que lutar. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, nosso Deus de Abraão, nosso Deus de Moisés, de Isaac, Jacó. Personagens a quem tu lhes fizestes promessas maravilhosas. E essas promessas estão se cumprindo hoje conosco. Conosco essas maravilhas estão se cumprindo, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Ajuda-nos a entender as Escrituras, Senhor. Ajuda-nos a entender a Escritura e ajuda-nos a compreender e a te obedecer e a nos submetermos à tua vontade, para fazer a tua vontade, para agradar-te em tudo, Senhor, e adquirir a salvação. Obrigada, eterno Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos misericórdia para todos nós e para todos aqueles que hão de vir também para reunir-se conosco na congregação. Obrigada, meu Pai. E agora, Senhor, em teu amor e em tua misericórdia, te peço, Senhor, que estendas tua mão poderosa, tua mão que cura, tua mão libertadora, tua mão que limpa, que prospera, que abençoa, tua mão que cura, que liberta, Senhor, que repreendas espíritos imundos de doenças, que repreendas bruxarias, feitiçarias, maldições e todo tipo de doenças físicas e psíquicas. Senhor, ouça a oração daqueles que clamam a ti pela saúde, por aquelas doenças, por aquelas dores que sentem. Tua mão poderosa, Senhor, fazendo milagres, curando, meu Senhor, porque tu és nosso Deus, misericordioso e consolador. Obrigada, Pai Santo. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos, meu Senhor, e ajuda-nos a seguir em frente. Queremos viver contigo lá na eternidade. Glória ao seu nome para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada. A honra e a glória é para Deus. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito e louvado é o Senhor,
Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao nosso Rei. Bendito é o Senhor. Desculpe-me o tempo, mas cantemos ao Senhor. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Glória ao meu Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. A honra e a glória é para nosso Deus. Obrigada, obrigada. Até breve. Beijo para as crianças. Abraço para todos vocês. Deus os abençoe.